João Carlos, nossa, João Carlos. Ninguém, Lucas, ninguém. A música, cara, começou, é uma história até meio engraçada, que todo mundo me pergunta, cara, como você começou na música? Como ela entrou? Eu falei, cara, eu cresci no lar cristão, meu pai pastor, minha mãe pastor, eu sou nascido no Rio de Janeiro, com 5 anos a gente foi para Salvador, meus avós moravam em Salvador, então a gente foi para lá. E meu pai tocava bateria, né? Meu pai era o batera de levar a bateria pro domingo para casa. E eu sempre quis tocar, mas eu nunca tive oportunidade, cara. Tipo assim, senta aqui, é assim, nunca. É incrível que eu nasci o irmão mais velho tocava violão e guitarra, o Gil tocava baixo, meu irmão baixista, hoje é sargento da polícia, e meu pai na bateria. Cara, tinha batera lá, vai tocar? Não, ele não deixava. E o meu sonho, até eu brinco com todo mundo, que o meu sonho tinha um cara chamado Netinho, que era o baterista oficial da igreja. Se eu não me engano, a igreja era 2 disso aqui, ó. De verdade, 2 disso aqui. E tinha uma batera, meu pai tocava. Depois meu pai não tocou mais e esse Netinho começou. Eu até brinco que meu sonho era o Netinho faltar num culto. Como foi pra você? Meu sonho, cara, era pro culto. Eu tinha 8 anos, eu falava, cara, Deus, deixa esse cara faltar um culto. E todo culto ele tava lá. E teve um dia, cara, eu até me emociono porque teve um dia que eu cheguei, sempre eu ia com meu pai, eu sentava lá e meu pai tava lá arrumando a bateria pro Netinho chegar, aí o Netinho, nada de aparecer. E naquela época não tinha, não sou tão velho, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, e a irmã que passava no meio do culto, no meio da rua, né? Ô, irmão Pedro, meu pai, ô irmã, eu acho que o Netinho não vem não. Aí, tá bom. E eu aqui, Deus, como é que ele não vem? E, cara, foi dando o horário do culto, meu pai ali, a banda era grande, só tinha um cara do violão e um batera. O cara do violão chegou, começou a tocar. Foi dando o horário do culto, meu pai que abriu o culto, fazia o louvor e pregava. Aí meu pai virou e falou assim, João Carlos. Eu virei e falei, o que foi, pai? Ele falou, você dá conta de tocar 2 hinos da harpa enquanto o Netinho não chega? Eu tava esperando aquilo por muito tempo, cara. Eu falei assim, claro. Nunca me esqueço. Ele falou, então senta. Sentei na batera, Lucas. Meu pai virou e falou assim, só conduz. Foi a primeira vez que eu sentei no instrumento, na bateria, foi esse dia. Ele falou, só conduz, ou seja, não vira pra você não voltar fora do tempo. E começou a música mais tradicional da igreja. Nós abrimos este culto em teu nome. E eu fui. E eu lembro que meu pai, ele pegou um ride e ele furou o ride inteiro e colocou os rebites. Olha quantos anos atrás. Ele colocou e furou e tal. E tinha um efeito, né? E, cara, nesse dia que eu toquei, eu virei. Eu bati. Era mais ou menos isso. Quando eu bati, aquilo ali ficou me incomodando. Eu fui lá e continuei e segurei. E ele que tava cantando, ele falou, não segura, deixa suar. E ele cantando, ele falou isso. Nós abrimos, deixa suar. Eu falei, cara, então, basicamente, cara, o começo no instrumento foi isso. Sentei, toquei 2 corinhos, 2 hinos da harpa, depois aí foi tendo as oportunidades e eu fui indo, bicho. E dali, e é incrível que eu falo até hoje, que depois daquele dia que eu toquei, meu pai não chegou em casa e falou, uau, meu filho, lindo, tocou bem, é isso, nada. Ele nunca chegou pra mim nem pra elogiar e nem pra criticar. Tipo assim, cara, falou nada, deixou no ar. E foi minha primeira contato com o instrumento, basicamente foi isso. Eu comecei na música desde muito cedo, né? Aproximadamente 5, 6 anos de idade, eu comecei cantando. Então, eu já ministrava ali com o meu irmão, ele ia pregar em algumas igrejas e eu acompanhava ele cantando. E tive meu primeiro contato com a música cantando. As minhas primeiras influências foi da minha própria família. O meu pai toca violão, compõe também. O meu irmão, ele compõe também, cantava na época e tocava. E dali veio a curiosidade, né, de eu começar também a experimentar, a tocar alguns instrumentos. E foi daí que surgiu essa curiosidade de eu querer aprender algum instrumento. Mas como criança, às vezes, para ter uma disciplina para aprender um instrumento é meio complicado. Então meu irmão meio que obrigava na época.
eu fazer uma aula. Eu ia para aula com preguiça, mas fiquei quase uns 2 anos para aprender a tocar violão. E consegui, com essa disciplina, ele me ensinando ali aos poucos. Eu comecei a tocar violão aos meus 9 anos de idade, cantando também, né? Eu sempre tive em paralelo a tocar violão, aprender outros instrumentos. Eu já estava cantando na igreja, sempre cantando no Ministério de Louvor, no grupo de crianças. E comecei a aprender violão aos meus 9, 10 anos de idade. Daí veio a curiosidade de compor com 13 anos. Com 15 veio a curiosidade de aprender a mexer em estúdio. E foi assim que começou, mais ou menos, a minha trajetória profissional, quando eu comecei a querer mexer com estúdio mesmo, a produzir, a arranjar. Foi basicamente por aí que eu comecei a dar os primeiros passos. Cara, eu comecei minha trajetória musical, digamos, eu comecei tocando na igreja católica, né? Eu fui criado na igreja católica, de casa, colégio, igreja católica, só assim. E meu primeiro contato com a música foi na igreja, né? Tocando teclado, né? Eu sou aquele tecladista que os baixistas têm raiva, que fica fazendo os baixos do teclado, tá ligado? Aí, cara, daí, talvez por isso, eu morava em Fortaleza, né? Eu sou de Natal, mas eu fui criado em Fortaleza. E Fortaleza é muito forte esse lance do forró, né? Na igreja tem forrozão, cultural mesmo, saca? E talvez veio daí essa influência também, né? Até de pegar as músicas e botar em forró. Cara, aí eu comecei tocando teclado, mas sempre gostei de baixo, sempre. Por isso que eu fazia raiva pros caras. Aí mudei pra Natal, né, pra Ceará Mirim, que é a terra dos meus pais, por causa da minha mãe. E fui tocar na igreja lá e me chamaram pra tocar na banda swingueira, mano. Eu tava lá, um cara, primo de alguém, falou, mano, vamos ali no ensaio. Aí eu fui. Cheguei lá, mano, curti demais aqueles baixos swingueiros. Eu de cara, como é que é isso aí, mano? Que legal. Quando eu fui ver, eu tava tocando, mano. Já tocando banda de swingueira, aí pronto. Aí, mano, quando eu fui ver, já tava profissional naquilo. Tipo assim, profissional que eu falo, ganhando dinheiro, né? Começo é aquele velho cachê pelo lanche, né? Quem nunca passou por isso, de levar, lá chama manga. Você toca aí o cachê aí, só amanhã, nunca tem. Né? Aí, às vezes vamos fazer um lanche ali. Mas quando eu fui ver, já tava conseguindo comprar meu primeiro baixo, né? Já tava tocando numa banda grande do estado. O meu contato com a música foi desde cedo, por parte da minha família materna, minha mãe, minhas tias. Minha mãe, porque dentro de casa a gente convivia muito, por causa da igreja. Eu olhei pra câmera. Mas é tão interessante contar essa parte, porque a minha família materna teve um contato com a música para poder, vamos dizer assim, sobreviver. Porque acontece, o meu avô abandonou a minha família, de parte de mãe, né? Minhas tias, eu tenho 5 tias e 2 tios. Então abandonou a minha avó, meus tios, e às vezes eles passavam fome. E a maneira com que a minha avó tinha de distrair a minha mãe, meus tios e minhas tias era cantando. Então ela começou muito ela trouxe a música para dentro de casa para poder fazer com que eles esquecessem aquele momento difícil, para que, apesar da dificuldade que eles estavam passando, eles pudessem encontrar alguma beleza. E aí, minha mãe se casou com meu pai, que é pastor, então eu também tive esse contato muito forte com a igreja. Então já nasci num lar cristão, num lar muito envolvido com a música, pelo fato da igreja, né? A gente se empenhar em fazer o louvor da igreja, em fazer música dentro da igreja. A música, para mim, ela é basicamente isso, né? Ela comunica uma mensagem de alguma coisa que você queira comunicar, né? Então, é uma mensagem que é comunicada através do som, através da voz. E como a minha avó usava a música para poder sair daquela situação, às vezes, trazer alegria para dentro de casa numa situação difícil, a música, para mim, hoje, ela tem esse significado. Trazer uma mensagem, a mensagem que eu acredito.